Olá, meu querido, a paz do Senhor, Deus em Cristo vos abençoe. Nós estamos aqui para trazer mais uma lição da nossa escola bíblica dominical. Essa lição vai ser a primeira lição, nosso terceiro trimestre, e essa revista vai falar sobre os ataques de Satanás contra a Igreja de Cristo. E a nossa primeira lição vai falar sobre as sutilezas de Satanás contra a Igreja de Cristo. A sutileza de Satanás contra a Igreja de Cristo. O nosso texto áureo vai dizer assim: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão algum da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. Então, a nossa revista, a nossa aula de hoje vai estar alicerçada em cima de 1 Timóteo capítulo 4, que é também a nossa leitura bíblica em classe, né? Nós vamos ver então como Satanás, ele nesses últimos dias, ele tem agido trabalhando contra a Igreja de Cristo. E uma das ferramentas que ele trabalha é a sutileza contra a Igreja do Senhor Jesus. A nossa verdade prática diz assim: de forma sutil e sorrateira, o diabo desfere ataques contra a igreja. É preciso que cada crente saia ao combate com as armas espiritual. Ou seja, se o diabo desfere os seus ataques contra a Igreja de Cristo, a igreja também ela não pode ficar na defensiva. Ela tem que contra-atacar Satanás. E para isso é necessário, é preciso, o crente, ele estar com as armas espiritual. Porque os demônios, o diabo e as suas hostes, nós não conseguiremos enfrentá-los com meramente armas carnais. Então, nós temos que contra-atacar com as armas espirituais que o Senhor, ele nos proporcionou para nós contra-atacar essas hostes malignas. A nossa leitura bíblica em classe está em 1 Timóteo, o capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 5. E nós vamos ler aqui alguns versículos no decorrer dessa lição. Nós vamos utilizar bastante esse texto da leitura bíblica em classe. A nossa introdução diz assim: que a igreja está sob ataque, e esses ataques são sutis e perspicazes. Então, meus queridos, nós vimos mais do que nunca os ataques de Satanás contra a Igreja de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, através da sua sutileza. O modo de Satanás agir contra a Igreja é diferente como ele agiu no passado. Ele não ataca a igreja de forma matando os crentes, apesar que em alguns países ainda acontece isso, mas ele ataca a Igreja de Cristo através das suas sutilezas. E o que é sutileza? Sutileza, a definição de sutileza o adjetivo dessa palavra é qualificado
como uma pessoa ou algo delicado, meigo, suave, e trata-se de comportamento hábil, perspicaz, que revela certa inteligência de espírito. É assim que Satanás ele tem agido contra a igreja do Senhor, de uma forma sutil. E essa palavra sutileza, então, tem todos esses significados: meigo, suave, delicado, hábil. É dessa forma que Satanás tem agido, de uma maneira sutil, de uma maneira suave, de uma maneira delicada, para atacar a igreja do Senhor. Então, Satanás ele não tem agido de uma forma de matar, de usar pessoas para matar, porque na igreja passada, quanto mais Satanás usava as pessoas para matar os crentes, mais crente aparecia para morrer. Então ele está agindo de uma forma totalmente diferente, que é uma forma sutil, uma forma perspicaz, uma forma meiga de, então, Satanás ele está atacando. A igreja ela está sob ataque. Satanás nesses últimos dias tem atacado a igreja. São tantas coisas que nós vemos acontecendo no meio da igreja, são os falsos ensinamentos, são charlatões, né? São tantas coisas que o diabo tem atacado. Então a igreja de Cristo está sobre ataques, mas nós temos as armas que o Senhor ele disponibilizou para a igreja estar lutando. Então, no nosso tópico 2 do ponto 1, vai dizer assim: o alerta para o povo de Deus. O alerta para o povo de Deus. Paulo, escrevendo a Timóteo, ele alertou a igreja para o que viria a acontecer. E no passado também, Deus, sempre que algo estava para acontecer, Deus levantava um profeta e Deus assim falava com o seu povo para que o seu povo ficasse atento. Então, Deus sempre manteve esse despertamento, essa alerta sobre o que ia acontecer, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. Por exemplo, no Antigo Testamento, Deus usava os profetas, Deus usou José, Deus usou Daniel, Isaías, Ezequiel para alertar o povo, E Deus tem também, nesses últimos dias, alertado a sua igreja através da sua palavra. Paulo, quando ele escreve a primeira carta, no capítulo 4, que é a nossa leitura, ele diz que o Espírito Santo expressamente diz, o versículo 1 do capítulo 4 de 1 Timóteo, expressamente diz, ou seja, Paulo ele já anteviu o que iria acontecer com a igreja no futuro. É o que nós estamos vivendo. Então Paulo, orientado por Deus e pelo Espírito Santo, ele então previu isso, que a igreja estaria passando por um momento difícil. E aí, o versículo 1 de 1 Timóteo capítulo 4, ele diz que o Espírito expressamente diz. Então, a igreja, ela deve estar alerta a todos os sinais que estão acontecendo. Paulo falou isso. O Senhor, no Antigo Testamento, ele alertava o seu povo através dos profetas, principalmente na época dos reis de Israel. Nesses últimos dias, nós temos que ficar atento aos sinais que antecedem
a volta de nosso Senhor e Salvador Jesus. O nosso ponto 2, o tópico 1, vai dizer assim: a natureza do ataque. O ataque, ele é, entre outros, são ataques de natureza espiritual. Então, entre outros ataques, está o espiritual. E se é o espiritual, nós devemos, para contra-atacar, usar as armas espirituais, que Paulo ele diz lá em Efésios capítulo 6, que nós temos que nos revestir de toda a armadura de Deus para enfrentar essa guerra, para enfrentar essa batalha. Então, meu querido e minha querida, nós temos que, se o ataque é espiritual, nós temos que nos revestir das armas espirituais que está disponível para nós. Ainda no nosso ponto 2, no tópico 2, diz assim: o ataque é de natureza também moral. Outra coisa a ser levantada em conta sobre a natureza do ataque à igreja. Então a natureza ela também é de natureza moral, né? E o ataque à igreja que revela as sutilezas de Satanás. Então, meus irmãos, ele no capítulo, Paulo, no versículo 2, da nossa leitura bíblica em classe, ele diz assim: pela hipocrisia de homens que falam mentira, tendo cauterizado as suas próprias mentes. Então, Satanás tem também atacado na área moral. Nós vemos, meus queridos irmãos, que esses ataques, eles deturbam a igreja. Por quê? Porque existe pessoas que estão no meio da igreja, né? E que é usado, né, da mentira, da hipocrisia, né? E isso são virtudes, são contrárias às virtudes do verdadeiro crente. A hipocrisia, a mentira, é o que nós estamos vendo nesse dia de hoje. Então o ataque também, ela é nessa esfera, na esfera moral. Tem muitas pessoas, muitos líderes que perderam a moral. Satanás ele tem atacado a moral com mentira, porque nós sabemos que o pai da mentira é Satanás. Satanás é o pai da mentira. Então, o ataque também, ele é de natureza moral, né? Muitas mentiras, muitas hipocrisias, o que Jesus condenou veementemente, principalmente os líderes religiosos da época dele, os escribas e os fariseus, que eram hipócritas, que eram mentirosos. E Satanás, nesses últimos dias, tem usado essa arma da hipocrisia e da mentira. Então, são ataques também moral. O nosso terceiro ponto da nossa revista, o tópico 1, os ataques também, ela na esfera religiosa. Paulo ele vai dizer assim, que apostatarão alguns da fé, e dando ouvido a doutrinas de demônios. Existem pessoas, meus amados irmãos, que antigamente era uma bênção na mão de Deus, mas se corromperam, porque diz assim, que Paulo, ele diz, apostatarão alguns da fé, no versículo 1 do capítulo 4, e essas pessoas que se apostataram da fé, infelizmente
meus amados irmãos, hoje estão sendo ferramenta na mão do inimigo, na mão do adversário das nossas vidas, né? Eles sucumbiram aos ataques de Satanás. E agora, essas pessoas que outrora eram convertidas, outra hora servia a Deus, agora estão servindo a Satanás, porque apostataram da fé. Apostataram da fé. Então, essas pessoas que hoje estão apostatados ou desviados da fé, hoje são instrumentos na mão de Satanás. E isso é a esfera religiosa. Infelizmente, essas pessoas estão sendo um instrumento nas mãos de Satanás. O ponto 3 aqui, e o tópico 2 da nossa lição vai falar assim, na esfera social também. Por que na esfera social? O que diz? O versículo 3 do capítulo 4 de 1 Timóteo. Nós vamos ler o versículo 3 do capítulo 4 de 1 Timóteo. Vai falar assim, proibindo casamento e ordenando a abstinência. Ou seja, proibindo casamento. Essa é outra área. Essa é outra esfera que Satanás tem trabalhado muito, tem atacado muito. Por quê? A igreja do Senhor, ela é composta por famílias. Ela é composta por famílias. Quando Paulo diz que eles proibirão casamentos, é uma forma, meus amados irmãos, que o diabo usa para destruir a família. E nós sabemos que a família é a base da sociedade. É a base da sociedade. Então, o diabo ele tem atacado na esfera social também. No casamento, e nós temos visto, infelizmente, nesses últimos dias, muita destruição dos casamentos, e destruindo o casamento, vai destruir o lar, vai destruir o filho, vai destruir a família. Então, ele ataca também na área social. Que nós possamos tomar cuidado, porque o diabo, ele ataca também nessa esfera social. E Paulo diz, proibindo casamento. É uma forma de dizer que o diabo se opõe contra a família. A família é uma das mais importantes instituições social que existe. A primeira instituição que foi criada por Deus foi a família. E agora, para nós encerrarmos aqui, fala sobre a igreja protegida. Porque a palavra de Deus diz assim, que o apóstolo Paulo põe duas importantes armas ou ferramentas capazes de neutralizar os ataques de Satanás, que são a palavra de Deus e a oração. Então a igreja ela é protegida, ela tem a palavra e tem a oração. A palavra de Deus, que é a espada do Espírito, a palavra de Deus, que Jesus venceu Satanás no deserto, é a mesma palavra que está disponível para nós. E a outra arma que nós estamos protegidos também, que nós conseguiremos nos proteger, é a oração. Por isso que a Bíblia diz, orando em todo tempo. Orando em todo tempo. Só assim, meus queridos, nós vamos estar protegidos desses ataques malignos, desses ataques satânicos e desses ataques diabólicos. Meus queridos, que Deus em Cristo vos abençoe. Em nome de Jesus, e no próximo domingo, na primeira aula da nossa escola dominical, você vai na sua igreja e vai aprender mais e mais sobre a palavra de Deus e sobre esta lição que está uma bênção. Que Deus em Cristo vos abençoe. Deixe seu like, inscreva-se no nosso canal
Comente aí. E que Deus em Cristo vos abençoe, em nome de Jesus.